Muito bem, hoje nós vamos para mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma interação, mais uma construção de conhecimento e também, claro, iremos estar compartilhando sobre algo muito às vezes debatido, que é algumas manifestações que são contrárias às posições arminianas, que as pessoas muitas vezes e alguns teólogos, principalmente calvinistas, procuram acusar Armínio ou até colocar questões Armínio que são falsas acusações. Então, nós vamos desmascarar algumas acusações que é feita referente a Armínio. Primeiro, a acusação que Armínio ele seguia a doutrina de Pelágio. Ele era a doutrina arminiana, ela era relacionada ou ela tinha uma interação com o pelagianismo. Totalmente fora de contexto esta afirmação. Por quê? Porque Armínio ele era totalmente defensor o arminianismo, ele foi totalmente nunca foi simpatizante ao pelagianismo, e o arminianismo sempre foi defensor do pecado original, que o pelagianismo não é, tá? Então o pelagianismo, ele sim, ele prega que o homem tem uma capacidade natural de viver uma vida santa e sem pecado e alcançar a felicidade eterna ao exercer a sua vontade livre. O pelagianismo afirma que a liberdade é a capacidade humana de agir corretamente, tá? E de ser verdadeiramente cristão. Não há dentro não se havia perdido dentro das prerrogativas e das consequências da queda do homem, tá? Outro detalhe, nega também o pecado original, assegurando que os homens herdam de Adão apenas um mau exemplo, que o pecado é voluntário e individual e não pode ser transmitido. Para eles, a morte é algo inerente ao homem e não o castigo. Pela desobediência, minoravam ou excluíam a necessidade da expiação realizada por Cristo, que nos teria dado apenas um bom exemplo a ser seguido. Segundo Pelágio, então, o homem nasce bom e pode permanecer assim por toda a sua vida, sem a necessidade de outra coisa, senão o uso de sua razão, da sua liberdade e orientação expressa da palavra de Deus, tá? Agora, essas ideias do pelagianismo sempre tiveram uma repercussão e foram organizadas em vários sínodos e concílios para analisar essa questão. Se por um lado os ensinos de Agostinho pareciam roubar do homem sua responsabilidade, o sistema pelagiano já parecia uma completa negação da graça de Deus, e esse ponto em especial causou mal-estar nas igrejas norte-africanas, e por isso em 412 foi convocado o primeiro sínodo para tratar a questão em Cartago, e ali Celestio foi condenado por heresia, tendo sido inclusive excomungado após recusar-se e retratar-se. Uma outra questão também que em 418, tá, o pelagianismo foi novamente condenado num sínodo em Cartago, de acordo com Título, tá? O sínodo, além de se afirmar a doutrina do pecado original e a necessidade da graça, ele lançou diversos anátemas contra as doutrinas de Pelágio, tá? Como, por exemplo, o seu ensino de que a súplica por perdão na oração do Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas feitas pelos santos, expressa somente humildade e não a verdadeira necessidade de perdão. Então, finalmente, e definitivamente em 431, o terceiro concílio ecumênico reunido em Éfeso, né, ele vai condenar tanto o nestorianismo, tá? Tanto o nestorianismo como também o pelagianismo. Então, tanto a doutrina de Nestor como a doutrina de Pelágio vão ser totalmente condenadas. E é importante destacar também que muitas das ideias de Agostinho foram rejeitadas, tá?
Pouco tempo depois, outros procuraram um meio termo entre Agostinho e Pelágio e ficaram então conhecidos esses como semi-pelagianos ou semi-agostinianos, que posteriormente também foram rejeitados. Agora, vejamos as posições do arminianismo e o que fala o arminianismo. O arminianismo, ele, em uma exposição de quem foi o Pelágio e o pelagianismo, veremos que defendia o arminianismo para poder entendê-lo. Tá? Antes se faz necessário uma breve descrição do arminianismo. Então, nós fizemos primeiro apresentar o pelagianismo e apresentar as falhas do pelagianismo e apresentar os erros do pelagianismo e suas heresias, e que até foram condenadas e rejeitadas. E agora vamos apresentar o que defende o arminianismo. Tá? O arminianismo, então, é uma corrente, para nós primeiro começarmos a construir a nossa ideia e virmos a conhecer o que é o arminianismo. O arminianismo, então, é uma corrente, tá, de interpretação teológica sistematizada pelo teólogo Jacobs Arminius, tá? E atuou que foi um teólogo que atuou na área da soterologia e foi opositor contundente de Pelágio e também de Calvino, tá? O arminianismo também, ele defende a depravação total, a ideia de que o homem após a queda de Adão e Eva nasce em pecado e que sem a ajuda de Deus o homem não pode salvar-se. Essas são posições máteres, centrais do arminianismo. Defende também que através da graça proveniente de Deus o homem é liberto para crer, mas que a graça de Deus é irresistível, advoga também a expiação ilimitada e que nada mais é que a crença de que Deus enviou seu Filho, a expiação limitada, para morrer por todos e por causa dos homens, que a eleição é condicional, ou seja, a condição para que a pessoa seja eleita é que ela creia e que deposite sua fé em Deus e, por fim, que tenha segurança em Cristo, mas que, se possível, seja um verdadeiro cristão e, como verdadeiro cristão, pode ainda se apostatar ou se praticar a apostasia, perder a salvação. Então, a salvação não é algo garantido dentro da proposta e concepção arminiana, mesmo que ele tenha, se ele apostatar, se ele transgredir os mandamentos, se ele pecar, se ele cometer o pecado ou a transgressão e até mesmo apostatar, perderá a salvação. O arminianismo, também nós temos que pensar que o próprio Armínio, tá, ele não somente cria no pecado original, como também descrevia com maestria em suas obras. Tá? E outro detalhe também é que o próprio Armínio, ele defendeu a depravação total, e ele também, o próprio Armínio dizia que a abrangência do pecado não é peculiar a nossos primeiros pais, mas é comum a toda a raça humana e é toda a sua posteridade. Um outro detalhe também é que na época em que esse pecado foi cometido, estava em seus lombos e que desde então tem descendido deles de modo natural da propagação segundo a bênção primitiva, falando isso sobre o pecado original, Adão e Eva. Pois em Adão todos pecaram, Romanos 5,12. Por isso, seja qual for o castigo que tenha recaído sobre os nossos primeiros pais, ele foi igualmente repassado e acompanha toda a posteridade deles, e com esses males eles permaneceriam oprimidos para sempre, e menos que fossem libertos, ou menos que eles fossem libertos por Jesus Cristo, a quem seja toda glória, honra e majestade. Isso foram palavras expressas
de Armínio em suas obras. Armínio sempre colocou essas argumentações como argumentações centrais em suas obras. Armínio também defendia que após a queda o homem é incapaz de buscar a Deus, a parte da graça. O homem não possui aquela liberdade plena que existia em Adão e Eva, e antes da queda, pois o pecado afetou também a vontade humana. Tá? Então, esse é um outro ponto que também defende Armínio. A opinião de Armínio sobre o livre-arbítrio é a minha opinião sobre o livre-arbítrio do homem em sua condição primitiva, conforme ele saiu das mãos do seu Criador, o homem foi dotado de tal porção de conhecimento, santidade, poder que o capacitou a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o bem verdadeiro de acordo com o mandamento a que ele é entregue, ou que lhe foi entregue. Todavia, nenhum destes atos ele poderia fazer, exceto através da assistência da graça divina. Mas em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de, e por si mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que realmente é bom. Mas é necessário que ele seja regenerado, renovado em seu intelecto, afeições ou vontade e todos os seus poderes por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar, executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, visto que ele está liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer aquilo que é bom, todavia não sem ajuda contínua, permanente da graça divina. Um outro ponto também que defende o Jacobus Armínio, dentro do arminianismo, que é importante e sempre é uma doutrina central do arminianismo, é que muitos cristãos evangélicos, tá? Quando começam a defender ou falar após a queda o homem perdeu o livre-arbítrio, então, sobre essa questão, Armínio tinha a seguinte posição: outro grande e importantíssima implicação do entendimento da doutrina da depravação total acontece na esfera do livre-arbítrio. Muitos sinceros acreditam e defendem que o homem tem livre-arbítrio. Mas já vimos que o homem está totalmente depravado e que isso significa que todas as áreas do seu ser foram afetadas negativamente pelo pecado, incluindo o arbítrio. Segue-se, portanto, que o homem após a queda não possui livre-arbítrio, já que o pecado também afeta a sua vontade, e é exatamente por isso que Romanos 3 diz que o homem não busca a Deus, porque o homem não busca somente a Deus, porque o seu arbítrio agora está afetado, preso e inclinado para o mal, de maneira que a pessoa, em sua vontade natural e sem auxílio de Deus, é incapaz de buscar a Deus. O livre-arbítrio é o que Adão e Eva tinham antes da queda. O arbítrio do homem nascido em delitos e pecados é escravo. O termo mais correto e específico, então, portanto, para defender o arbítrio do homem natural é arbítrio escravo, ou um arbítrio que não é livre, mas que está escravizado pelo pecado. Então, qualquer homem natural está depravado totalmente. Isso significa que todas as áreas do seu ser foram afetadas. A liberdade humana é semelhante à de um pássaro dentro da gaiola, dizia Armínio. O passarinho acha que é livre só porque pode escolher entre beber água ou se alimentar, quando na verdade existe uma gaiola ao seu redor que lhe impede a liberdade. Tá? Então, dentro de todas essas posições, o que nós podemos se concluir é que o arminianismo leva a Bíblia a sério. E o arminianismo, ele procura seguir toda a concepção soterológica com toda a propulsão de uma teologia bíblica e de uma sistemática coerente de acordo ao que a Escritura defende e ao que está implicado corretamente dentro
da doutrina bíblica do pecado. Ok? Muito bem, então, era isso que nós tínhamos para hoje. E essa foi uma breve aula falando um pouco sobre pelagianismo e arminianismo.